meus irmãos, na reunião dos obreiros que nós fazemos toda terça-feira de manhã, nessa semana nós falávamos com os irmãos a respeito da necessidade de cuidarmos da nossa vida cristã na prática. Se nós olharmos a realidade religiosa e especificamente evangélica no Brasil, nós notamos duas situações preocupantes. A primeira, alguns que afirmam que tiveram uma experiência de fé, que afirmam crer em Cristo Jesus, entretanto isso fica apenas no discurso. A vida prática não condiz com as palavras, ou seja, não tem fruto de vida cristã. Há também aqueles em nossos dias que defendem a doutrina bíblica, defendem a doutrina sã, defendem a doutrina reformada, entretanto, fica apenas no campo da defesa. Na vida prática, piedosa, não se vê essa doutrina. Portanto, nós vivemos uma época em que nós precisamos zelar para que a nossa vida possa estar de acordo com as nossas afirmações de fé. Que a nossa prática possa estar de acordo com o nosso discurso. Porque a vida cristã, ela é constituída não apenas de discurso. A vida cristã é constituída de uma experiência de fé com Jesus, de uma firmeza na palavra e de uma prática condizente. Na última palavra que nós demos para a igreja, na quarta-feira, em uma das quartas-feiras passadas, nós falamos a respeito de um aspecto prático da vida cristã. Nós falamos a respeito da verdade, da necessidade de cuidarmos para que haja verdade nas nossas palavras e na nossa forma de viver. Nós vivemos em um mundo mentiroso. Nós vivemos em um mundo onde a mentira foi introduzida a partir da ação do próprio Satanás, que é chamado de quê? Chamado de pai da mentira. A mentira está semeada aí, tanto no discurso das pessoas, como também no estilo e na forma das pessoas viverem, e a mentira acaba chegando no próprio culto. Se nós não estamos vivendo o que nós estamos cantando, se nós não estamos vivendo o que nós afirmamos, se nós não estamos cumprindo o que nós prometemos por ocasião da nossa pública profissão de fé e do batismo, isso significa mentira. É preciso haver um acordo, uma coerência entre as nossas afirmações e a nossa vivência. E existe também a mentira com o fim de enganar. Hoje é uma prática tão comum as fake news, onde as pessoas vão passando informações que não são verdadeiras, sem perguntar a origem destas informações. Às vezes informações que denigrem a imagem de pessoas, informações que atingem pessoas. Precisamos cuidar, irmãos, para não sermos porta-vozes daquele que é o pai da mentira. Nós precisamos ser porta-vozes do Senhor Jesus. Precisamos anunciar a verdade. Por isso, precisamos ser criteriosos em tudo que nós falamos. Mas hoje o nosso objetivo é falar de um outro aspecto da nossa fala. O objetivo não é falar sobre a mentira. Falamos sobre a mentira, sobre a verdade em um momento anterior. Hoje nós vamos falar a respeito das palavras que edificam. Precisamos usar de uma forma positiva a nossa fala, de forma que comuniquemos
bênção a vida das pessoas por meio do que nós falamos. E o texto que nós escolhemos, Efésios 4, 29. Enquanto os irmãos encontram esse texto, vamos nos situar aqui. O apóstolo Paulo havia falado a respeito da necessidade de nós nos despojarmos do velho homem e nos revestir do novo homem. Em outras palavras, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, aquele que alcançou o novo nascimento, o nascimento espiritual, ele precisa tirar toda a roupagem do velho homem. A mentira, a ira, a discórdia, a prostituição e vários outros aspectos que são próprios ao homem sem Cristo, agora, como um novo homem que nasceu pela fé em Jesus, ele vai revestir de algumas virtudes que são próprias do cristão. Uma das virtudes próprias do cristão é falar a verdade. Outra virtude própria do cristão é usar palavras que edificam. E nós vamos trabalhar exatamente isso. Vamos ler então Efésios 4, 29. Este versículo da palavra de Deus diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Bom, antes de seguirmos, o que significa torpe? Meus irmãos, a palavra torpe significa podre. Para que serve um alimento podre, por exemplo? Ele não tem utilidade para alimentar ninguém. Ele incomoda, tem mau cheiro. Essa palavra ela era muito usada para o peixe perdido, torpe, podre, inútil, que não pode ser utilizado na alimentação, que não vai contribuir para alimentar ninguém. Então, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra podre ou torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tiago falou muito a respeito da nossa fala, do uso da nossa língua, e dentre os aspectos apresentados por Tiago, ele diz que de uma mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição. De uma mesma fonte não procede o que é doce e o que é amargo. Meus irmãos, o desafio para nós usarmos de forma cristã, de forma adequada a nossa fala é muito grande. Porque é muito fácil nós usarmos a nossa fala para abençoar. Meu filho, eu te amo. Deus te abençoe. Deus te guarde. Você é uma bênção. Menino, o que é isso? Você não presta mesmo. Ao mesmo tempo que usa a fala para abençoar, para comunicar bênção, usa-se a fala também para comunicar a maldição. É o grande desafio para o cristão. O Talmud é uma coletânea de leis dos judeus, tanto no aspecto religioso como no aspecto ético. E o Talmud apresenta uma passagem referindo-se a um rei que tinha 2 tolos que o servia. E um dia o rei chamou estes 2 tolos e disse o seguinte: disse a um: eu quero que você busque para mim a coisa mais importante que existe no mundo. Aí chamou o outro e disse:
eu quero que você busque para mim a coisa mais insignificante, menos importante existente no mundo. Os dois saíram em busca. Aquele que recebeu a missão de buscar a coisa mais importante do mundo, trouxe um pacotinho, colocou diante do rei, o rei abriu, era uma língua. Aquele que recebeu a missão de buscar algo que fosse a coisa mais insignificante do mundo, trouxe também um pacotinho, abriu, ali estava uma língua também. Meus irmãos, é o que Tiago diz, nós podemos usar a língua para o bem, para a construção. E o apóstolo Paulo mostra que podemos usar a nossa fala para edificar, para construir. Portanto, se torna uma ação de importância extraordinária da construção do mundo, na construção das pessoas, na construção da família. Ou nós podemos usar a língua de forma torpe também, que em lugar de construir, destrói. É preciso haver, irmãos, uma coordenação. Há uma coordenação entre o nosso interior e o nosso exterior, entre o que está no nosso coração e o que nós falamos. Em outras palavras, nós usaremos adequadamente a nossa fala se nós cuidamos do nosso interior de forma que haja coisas boas em nosso coração. Daí nós precisamos nos alimentar do que é bom, nos alimentar da palavra, nos alimentar da fé, nos alimentar de bons pensamentos, nos alimentar da oração, nos alimentar da esperança, quando bem alimentados e quando o coração é bem suprido e nutrido de coisas boas, nós vamos usar a fala de uma maneira positiva e correta. O Senhor Jesus, ele disse o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Então, irmãos, não é só dizer, eu vou mudar a minha maneira de falar. É preciso mudar o coração. É preciso um coração regenerado. Um coração habitado pelo Espírito Santo. Um coração que se alimenta da palavra de Deus, da oração, da esperança, de bons pensamentos. Por isso, irmãos, nós precisamos cuidar daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, porque estamos nos alimentando. Agora imagine as pessoas que só querem ver novelas, filmes de terror, filmes imorais. Agora, parece que o costume, especialmente entre a juventude, são as séries, né? As temporadas. De acordo com o que você vai se alimentando, o seu coração vai sendo preenchido. Cuide do que você está alimentando. Cuide do seu coração. O Senhor Jesus está dizendo aqui que do mau tesouro não tira coisas boas. Do bom tesouro você tira coisas boas. Ah, meus irmãos, o nosso coração precisa ser alimentado, sim, pela palavra, pela fé, pela esperança, pelo amor de Cristo, não é? Mas eu quero considerar com os irmãos também o seguinte, que a nossa fala, a fala do cristão, a fala daquele que conhece o Evangelho, precisa estar sempre sob o seu controle. Uma pessoa bêbada tem o controle de sua fala? Não tem o controle de sua fala. Ele
perde a capacidade de coordenar de uma forma correta os seus pensamentos e a sua fala. Ele fala aquilo que vai lhe causar vergonha no dia seguinte. Então a pessoa bêbada não tem o controle da sua fala, bem como a pessoa drogada não tem o controle da sua fala e às vezes dos seus próprios atos. Mas, irmãos, o cristão precisa ter controle da sua fala. O cristão precisa buscar uma coerência em seus pensamentos. O cristão precisa falar de acordo com o que ele é, ou seja, regenerado pelo Espírito Santo, salvo pela graça de Deus, conhecedor da palavra do Senhor. Ele precisa ter o controle da sua fala. Isso não é fácil. Isso não é fácil, porque existe uma guerra interior no ser humano. Entre o novo homem, aquele que foi regenerado, que nasceu de novo, e o homem ainda sujeito ao pecado. Especialmente para aqueles que têm a natureza mais explosiva. A fala precisa estar sob o seu controle, sob o meu controle. Precisamos orar para que o Espírito Santo dirija a nossa vida, na forma de nós falarmos uns com os outros, na forma de nós falarmos no trânsito, na forma de falarmos com a família. Eu perdi a cabeça, eu perdi o controle. Quando eu vi, já tinha falado. E algumas pessoas se orgulham por ter falado o que não deviam. A palavra está dizendo: não saia a palavra torpe da sua boca, palavra podre, que não ajuda a construir, que não ajuda a edificar. Porque como porta-vozes do Evangelho, as nossas palavras precisam construir e não destruir. Nós veremos isso ainda daqui a pouco. O que precisa sair da nossa boca não deve expressar egoísmo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que as nossas palavras, elas precisam construir a outra pessoa. Elas não visam beneficiar a nós mesmos. A pessoa que gosta de falar para contar vantagem, quer exaltar o seu próprio ego. A pessoa que mente para chamar a atenção para si. A pessoa que gosta de contar piadas para reunir à sua volta um grupo de pessoas que vão dar risada. Meus irmãos, a palavra não foi dada com esse objetivo. A fala não foi dada a nós com esse objetivo. Não deve ser usada de maneira egoísta. E aí o apóstolo Paulo mostra exatamente o porquê Deus nos deu a fala. Quando, na parte final do versículo 29, ele diz: "E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem." A fala deve ser usada para edificar. Você pode usar a fala para derrubar ou para edificar. Pensa numa construção. Existem os demolidores de construção. Hoje isso é muito feito com máquina, né? Vem uma máquina e derruba uma construção antiga e limpa o terreno. Mas a língua, a fala, pode ser usada como uma máquina para derrubar a vida das pessoas. Visitei uma vez um senhor que frequentara a igreja no passado e que não frequentava mais. Conversei com ele, falei a respeito do Evangelho, li a Bíblia com ele, orei. Ele disse: "Pastor, eu até que gostaria mesmo de voltar a frequentar a igreja, mas existem umas cobranças que eu tenho dificuldade de lidar com elas." Eu falei: "Não, irmão, você não pode levar a sério essas cobranças, não. Vá à igreja para servir ao Senhor, para buscar o Senhor, né?
Mas creio que não vai existir cobrança na sua vida. Meus irmãos, por incrível que pareça, esse irmão veio num culto e eu estava no fundo da igreja. Eu abracei este irmão, dei as boas-vindas. Enquanto eu estava dando as boas-vindas, chegou uma outra pessoa da igreja e olhou para ele assim e disse: ai, até que enfim, hein? Apareceu, hein? A cobrança veio em cima. Qual que seria a palavra? Meu irmão, que alegria, que bom que você está aqui entre nós, que Deus te abençoe. Essa seria a palavra que edifica, né? É preciso saber usar as nossas palavras. Elas não podem ser usadas para derrubar, elas precisam ser usadas para construir, para edificar. Que tipo de palavras que derruba em vez de construir? Que destrói em vez de construir? Nós poderíamos pensar, por exemplo, nos xingamentos. Não constrói. Às vezes no seio familiar, né, que deve ser um ambiente de construção, o xingamento entre irmãos, entre esposo e esposa, isso não constrói, isso derruba. Poderíamos pensar na murmuração. A pessoa que está sempre lamentando, tudo está ruim, tudo está difícil, ninguém presta. Esse tipo de fala também não constrói, esse tipo de fala também derruba. E as pessoas acostumam a murmurar, né? Acostumam a lamentar. Nós não podemos esperar os dias ruins para percebermos a riqueza da bênção de Deus em nós, na saúde, na família, na fé. Nós temos uma irmã da igreja. Meus irmãos, essa irmã está cega. Essa irmã não anda. Essa irmã está com um filho acamado. E tem 12 anos que eu visito essa irmã. E nesses 12 anos que eu visito essa irmã, eu nunca ouvi dela uma murmuração. Ela sempre diz que está tudo bem. E ela sempre fala da graça de Deus. Ela sempre fala do amor de Deus. Palavras que constroem, que edificam. Não é? A calúnia também destrói. Não é? A crítica destrutiva também. Porque, irmãos, o pecado e a graça de Deus nivela as pessoas. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, para nós tirarmos o cisco do olho do outro, nós precisamos cuidar da trave que está no nosso olho. Então precisamos cuidar com aquelas críticas que destroem, com aquelas calúnias, com aquelas maledicências, com os xingamentos, com a ridicularização, não é? A rotulagem, são todos instrumentos que destroem as pessoas. A palavra está dizendo para nós usarmos palavras que edificam, que constroem. Nós somos chamados para sermos construtores, construtores de vidas, construirmos a vida da nossa família, construirmos a vida das pessoas que nos rodeiam, construirmos a vida da igreja, construirmos a vida dos irmãos, construirmos a vida daqueles que não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus. E como nós vamos construir? Falando a verdade? Sim, com amor. Usando palavras de incentivo,
palavras de consolo, palavras que transmitem ânimo, que reanimam as pessoas, palavras que produzem esperança no coração das pessoas. Eu não estou dizendo para nós usarmos palavras que vão apenas agradar as pessoas, mas que não são verdadeiras. Usando palavras verdadeiras. Levando o Evangelho de Cristo Jesus, isso constrói, não é? O Evangelho constrói eternamente a vida das pessoas. Então o apóstolo Paulo nos ensina a usar palavras que edificam, palavras que constroem, onde haja gratidão, né? E ele diz, e assim transmita graça aos que ouvem. A graça procede de Jesus, o favor que nós não merecemos. E essa graça de Jesus muda a nossa vida. Essa graça de Jesus nos consola. Essa graça de Jesus nos dá esperança. E existem tantas pessoas vazias dessa graça. Existem tantas pessoas que sofrem, precisam de uma palavra de incentivo, uma palavra que reflita o amor de Deus, uma palavra de esperança. A fala constrói, a fala edifica, se usada de forma correta. Meus irmãos, nestes dias onde as pessoas têm tanta dificuldade com referência à fala, precisamos cuidar primeiro do nosso interior, porque do bom tesouro tira coisas boas, do bom coração tira coisas boas. Precisamos cuidar do nosso interior, do nosso relacionamento com Deus, da meditação na palavra de Deus, da busca da direção do Espírito Santo, do controle e domínio do Espírito Santo na nossa vida, porque tendo um bom coração, aí nós vamos ter os requisitos necessários para usarmos uma fala que não destrói, para usarmos uma fala que constrói, que edifica. Como você tem usado a sua fala? Como você tem se dirigido à sua esposa, ao seu esposo, aos filhos, aos pais? Palavras que mostram respeito, mostram amor, que incentivam, que consolam. Como temos usado a nossa fala diante de pessoas que sofrem à nossa volta? A nossa fala tem sido um instrumento para reanimar, para levar esperança? Tem sido a nossa fala tem sido a expressão de verdades que as pessoas precisam ouvir? Ou de mentiras? Que Deus nos ajude, irmãos, a usarmos a nossa fala para edificar e para transmitir graça. Vamos cantar o hino Qual Adorno desta Vida é o Amor. É o hino 178. Hino 178. Convido os irmãos a se colocarem em pé ao som do piano para entoarmos este hino.
Isaías 54 diz: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça com os eruditos. E a outra palavra é Provérbios 18, versículo 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque dentre as muitas bênçãos que o Senhor nos deu, está a bênção de podermos nos comunicar. Pai, pedimos que o Senhor conceda a cada um de nós a tua bênção, para que os nossos corações sejam santos, sejam puros diante do Senhor e sejam instrumentos a comunicar bênção por meio da nossa fala. Pai, ajuda-nos para que o nosso falar edifique, transmita graça aos que ouvem, possa levar consolo aos que sofrem, possa levar um novo ânimo aos que se acham cansados. Pai, abençoe, pois, a cada irmão nesta noite, as nossas famílias. Aplica, Senhor, pelo Teu Espírito Santo em nossos corações a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam convosco, hoje e sempre. Amém. Amém.